Não assistimos um filme assim desde Interestelar. Talvez um dos melhores sci-fis dos últimos anos. E é exatamente sobre Devoradores de Estrelas que a gente vai falar hoje no Hype Geek. Eu sou o Grace. Vou te chamar de Rock. Estamos aqui pelo mesmo motivo. Fala galera, Severo aqui e dessa vez um pequeno review sobre Devoradores de Estrelas que lançou agora nos cinemas, dessa vez um pouquinho com spoiler. A gente já fez uma análise desse filme, dessa adaptação do Andy Weir, que vem do seu livro, o mesmo autor de Perdido em Marte, agora com Devoradores de Estrelas. E agora a gente vai trazer pra vocês um pouquinho da minha análise desse filme com spoilers, hein galera? Como um amante de ficção científica, não poderia falar melhor desse filme e do quanto eu tô feliz em assistir Devoradores de Estrelas, porque a gente tava precisando de um filme sci-fi, de ficção científica, nos cinemas. Dessa vez, Ryan Gosling trouxe pra mim a sua melhor interpretação. Claro, ele tem 80% de tempo de tela, mas mesmo assim não ficou algo maçante. Ele divide tela com o Rock, que é basicamente uma pedra. Cara, como a gente consegue se apegar a dois personagens tão distintos, mas ao mesmo tempo cativantes? Devoradores de Estrelas tem dois pontos muito paralelos ao livro. Ele fala do tempo atual, basicamente um astronauta que acorda sem saber o nome dele, sem saber quem ele é, sem saber o que ele faz. E basicamente, esse paralelo que a gente tem no livro, junto do filme, nos mostra esse presente junto do passado. E é exatamente isso que a gente começa a entender da história. O Sol está sendo devorado por um organismo alienígena e basicamente a gente está entrando numa era glacial e em 30 anos, se ninguém fizer nada, a humanidade acaba. Mas não somente o nosso Sol, todas as estrelas à nossa volta estão sofrendo com o mesmo problema, exceto uma. E é exatamente Tau 7, essa estrela, que o nosso protagonista é enviado em missão. Até aqui, galera, a gente tem uma das melhores adaptações vindas de um livro para um filme que eu já vi. A gente consegue se conectar com o protagonista, né, que é o Grace, e é tudo muito rápido. No que a gente demora, às vezes, 150 páginas no livro, a gente tem em menos de 20 minutos mostrado no filme. Então a gente consegue manter o entusiasmo do filme de uma forma muito natural. E no segundo ato, é onde a gente tem o grande encontro, que pra mim é o ápice do suspense do livro. Também é interessante no filme, mas que não tem tanto peso, até porque foi nos mostrado no trailer que eles teriam esse encontro, algo que quebra um pouquinho a expectativa do filme. Mas nada que incomode quem tá assistindo pela primeira vez, quem não leu o livro, a gente tem que ter totalmente essa consciência também e bom senso. Algo muito interessante que eu gostei no livro e também gostei bastante no filme é que o autor, ele é muito pé no chão, é um hard sci-fi, a gente costuma dizer. E por conta disso, nessa transição entre o que é de fato sci-fi e o que é de fato ciência, a gente tem o Rock. E é exatamente um dos personagens mais cativantes que não sabem falar nada, mas que é uma pedra e você vai até chorar no filme por conta disso. Cara, você chora por uma pedra. No terceiro ato, a gente tem uma missão bem definida, onde o Rock e o Grace são aliados, literalmente companheiros, porque o Rock, ele é um arquiteto, como se fosse um cientista também do planeta dele, e eles conseguem se comunicar, porque o próprio Grace cria uma tecnologia que através do som é possível transmitir isso em linguagem para nossa percepção. Como em todo filme, existe o clímax, existe a missão que às vezes não sai muito bem, e é exatamente isso que acontece. A gente começa a entender que eles criam uma conexão muito forte entre eles, mas no final, essa missão aparentemente dá certo, e é onde eles precisam se despedir. Nessa primeira despedida, depois da missão bem sucedida, é onde a gente começa a ter um primeiro vislumbre de, cara, como o cinema é incrível. A gente começa a ter sentimentos por um personagem que é uma pedra. E eu gostei bastante da direção desse filme porque eles conseguiram traduzir isso pra gente. E já se passaram 1h30 de filme, a gente entende que ali é o clímax e que tudo vai dar certo, eles vão conseguir voltar. Até que surge um outro plot twist. A nave em que o Rock estava é completamente devastada. E o Grace tem duas opções. Ou ele volta pra Terra, ou ele volta pra ajudar seu amigo e nunca mais poderá voltar à Terra, porque não vai ter combustível suficiente. E é então que o Grace abandona sua nave e os dois vão pro planeta do Rock. E um ponto interessante do filme é que ele nos mostra exatamente o Grace como no livro. Eles nos mostram o Grace sendo feliz, num bioma totalmente projetado para um ser humano, como se fosse um aquário gigante, onde tem mar, praia, casa. Porque o Grace, de fato, ele não tinha ninguém. Ele não queria salvar o mundo, ele não queria ajudar as pessoas, ele tinha medo, mas ao mesmo tempo ele era o cara certo para isso. Mesmo não tendo ninguém, ele aprende a ter todo mundo. E isso nos mostra que ele consegue salvar o mundo, consegue ter empatia e consegue também criar conexões, mesmo que não sejam conexões humanas. O filme termina de uma forma
primorosa pra mim, porque é uma boa adaptação, é tudo que o autor quis mostrar. Mais do que isso, consegue nos expandir visualmente a ideia do filme, a ideia da história e o porquê que é tão importante a gente ainda ter histórias de ficção científica. E é isso. Basicamente, é uma das melhores histórias que eu vi de adaptações e eu gostei bastante, galera. Não esquece de deixar seu comentário, deixa o like se você gostou desse filme, gostou do vídeo, comenta e compartilha com seus amigos. Valeu, galera!